gente linda. Deus abençoe vocês. Estou muito empolgado de estar aqui com vocês e compartilhar mais uma palavra, mais uma resposta ao respeito de conhecer mais e como fluir profeticamente. Uma das perguntas que eu mais recebi já foi um dos problemas, não foi uma pergunta, na verdade, foi um problema e a dificuldade que tem alguns crentes de escutar a voz de Deus. Ao respeito do fluir, eles sentem que não podem fluir, ou o problema dentro do fluir profético é ouvir a voz de Deus. Pessoas que têm dificuldade de ouvir ou que não conseguem ouvir a voz de Deus. Então, aqui, eu quero começar falando, dizendo que Deus, muitas coisas têm a ver com conceitos. E quero que você saiba que Jesus não veio a morrer na cruz somente para perdoar os nossos pecados, senão para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Que nós podamos nos relacionar com Deus. E todo relacionamento tem uma comunicação bilateral ou bidirecional, onde você pode falar e ser escutado, mas também onde a outra pessoa pode falar e você possa escutar também a pessoa e responder, tá? Então, a verdadeira oração é não somente nós temos problemas com a oração, porque a verdadeira oração não é somente fazer pedidos, mas ter um diálogo com o Senhor. É poder falar e ouvir o que Deus também tem para dizer, tá? Então, quero falar de algumas verdades bem importantes. Antes de falar de 4 razões, 4 motivos pelos quais você possivelmente não pode conseguir escutar Deus. Provavelmente você não está conseguindo escutar a voz de Deus com claridade, pode não estar escutando a voz de Deus, não consiga escutar a voz de Deus. Esses são por 4 motivos fundamentais. Mas antes disso, eu vou falar algumas verdades bem importantes. A Bíblia fala que a verdade nos fará livres. Então eu quero que você conheça essas verdades. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço elas e elas me seguem. Isso está em João capítulo 10, versículo 27. Quando nós entendemos que fomos criados por Deus, nós entendemos que estamos desenhados para ouvir a voz de Deus. O que acontece na igreja, e isso pode ser aprofundado esse tema mais na frente, mas é o que alguma coisa que se conhece como dicotomia. Dicotomia é a divisão de uma coisa em duas partes, geralmente opostas. É quando você divide uma coisa, um assunto ou alguma coisa, divide ela em duas partes e coloca elas uma em contra da outra. Então, nós fomos muitas vezes ensinando tradicionalmente sempre está em contra do nosso corpo e perdemos de vista, deixamos de estar cientes de que o nosso corpo também foi desenhado para escutar a voz de Deus. O cérebro tem uma parte onde que ela foi desenhada também para escutar a voz de Deus. Nosso corpo ainda é sinal de que nós fomos. Até tem uma parte aí que cientificamente que tem uma parte do cérebro que ela consiga perceber coisas que não são medíveis, que você não pode medir. Então, mas na palavra nós sabemos que é o mundo espiritual. Então, nós fomos desenhados para escutar a voz de Deus. Por isso que ele diz: as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e me seguem. A segunda coisa é que nós todos podemos profetizar. A Bíblia diz: porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, Deus usa a profecia para o nosso bem. É parte do nosso direito, é parte da nossa provisão de Deus para o nosso crescimento, para o nosso consolo.
Então, Deus está interessado em falar com você. A terceira coisa é que isso aconteceu no livro de Números, quando diz, porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Moisés estava desejando que todo mundo fosse profeta para que todo mundo conseguisse escutar a voz de Deus. Então, é a intenção de Deus colocar o seu espírito e que a sua voz seja ouvida por o seu povo e por cada pessoa individualmente. Segundo esses versículos, Deus está sempre falando com os filhos. Então, por que às vezes nós não conseguimos escutar a voz de Deus? Se Deus está sempre interessado em falar conosco, em falar com seus filhos, em se comunicar, então por que você às vezes não consegue escutar a voz de Deus? Aqui tem as 4 razões. A primeira é que Deus esconde a sua palavra. Então você pode me dizer, ei, por que você está me dizendo que Deus quer falar comigo, mas Deus esconde a sua palavra? Tem uma contradição? Não. É o seguinte, vou ler Lucas capítulo 10, versículo 21, diz, naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. A nova versão transformadora diz, naquele momento Jesus, tomado da alegria do Espírito Santo, e disse, foi tomado, perdão, da alegria do Espírito Santo e disse, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios, olha só, dos que se consideram sábios e inteligentes, e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Então, está vendo a palavra-chave? Dos que se consideram sábios. Por que Deus esconde a sua palavra? Porque o conhecimento é poder. É um fato inegável. A palavra tem poder. A palavra tem um poder criativo. A palavra e o conhecimento da palavra te dá acesso a lugares, te dá acesso a dimensões, te dá acesso a tesouros. Então, a palavra, vamos dizer assim, nas mãos erradas, pode ser perigosa. Né? Então, por isso que Deus esconde a palavra. E qual que é o método para Deus esconder as coisas? Ou Deus esconder a sua palavra? É as parábolas. Porque as parábolas, elas são são os métodos que Deus esconde. Estou aqui lembrando que eu achava que que Jesus, quando falava em parábolas, era só para ficar mais criativo o seu exemplo. Eu até há pouco tempo que isso me foi revelado, eu achava que Deus usava as parábolas só para ser mais criativo, para ser mais didático, mas não é assim. É um método de Deus para esconder a sua palavra das pessoas que se consideram sábios. É dizer, para esconder a sua palavra dos arrogantes. Deus esconde as palavras para dos arrogantes. Então, as palavras não são para revelar uma verdade, é para escondê-la. Não é para você ir mais fundo uma verdade, para explicar uma verdade, é mais para esconder essa verdade dos arrogantes. A Bíblia diz: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles
porque o Senhor fala com eles por meio de parábolas. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhes será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. É isso, porque Deus queria esconder a palavra dos arrogantes, porque as palavras têm poder, e Deus não quer que todo mundo tenha o acesso a uma palavra que possa danhar os seus filhos, possa trazer uma maldição à terra, às gerações. Então, é um tempinho aí, você vai avaliando a sua vida aí, tá bom? Porque a compreensão, a outra coisa é que a compreensão é precedida pelo interesse, o entendimento é precedido pelo desejo. Tá? Então, Deus se esconde, a Bíblia diz que glória de Deus é esconder um assunto e glória dos reis é investigá-lo. Então, às vezes, a glória do rei é investigar um assunto que é escondido por Deus. Então, você tem que procurar qual é a sua procura, o seu nível de procura, de humildade, para você escutar a voz de Deus. Tá? Porque aqueles que estão procurando de verdade a palavra de Deus, elas vão procurar ela com todas as suas forças. Ok? Então, a Bíblia diz. Eu vou para o segundo, a segunda razão, é que nós perdemos o objetivo da profecia. Qual que é o objetivo fundamental da profecia? A profecia tem vários objetivos, várias funções ou vários propósitos, mas o objetivo fundamental é tornar o coração do homem para Deus. A Bíblia diz que o seguinte, diz assim: vejam que eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A Bíblia diz também em Lucas, capítulo 1, versículo 17, falando do profeta João, diz: será um homem com o espírito e o poder de Elias. E preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará aos rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. O propósito fundamental da profecia, como eu já venho falando, está centrado em restaurar relações. Então, quando esse objetivo é perdido, quando o objetivo e o propósito da profecia que é voltar o coração, ou tornar o coração do homem para Deus é perdido, então nós podemos perder a capacidade de escutar a voz de Deus. E por que pode ser perdido? Pode ser perdido porque muitas vezes, ou várias vezes, as pessoas procuram a profecia só como uma oportunidade de promoção, uma oportunidade de promover uma agenda pessoal, de promover eventos. Eu tenho um irmão que ele fala, em piada, ele me conta que diz que tem às vezes pregadores que falam um trailer, falam assim: meu irmão, tinha uma palavra, Deus me revelou uma palavra, mas esse é seu jeito de procurar uma agenda para um próximo evento. Tem uma palavra, tem uma revelação, mas só para promover o seu ministério e não para tornar o coração do homem de volta para Deus. Então, quando você perde esse objetivo, você corre o perigo de perder a voz de Deus, ou de escutar a voz de Deus. A terceira coisa é não estar sincronizado, ou sintonizado com o que Deus está falando. Por quê? Porque Deus a voz de Deus e
o mover do espírito no mundo espiritual é como uma frequência de rádio, né? Quando você procura no rádio sintonizar algum canal, ela está numa frequência. Então, quando você está procurando, você tem que procurar o dial, tem que procurar ele até sintonizar e entrar na mesma frequência desse canal que está transmitindo para poder se conectar com ele e escutar. Então, às vezes, nós temos o problema de não estar sintonizados. Por quê? Porque podemos estar falando de outra coisa, falando do que Deus já falou antes, ficar no passado ou ficar noutra coisa. Então, isso pode estar trazendo problema de sintonia. Você tem que procurar entender e saber o que Deus está falando hoje. Deus, nesse tempo, está falando dos últimos tempos. Estou lhe dando uma dica. Até tem um outro vídeo que fala também do fluir profético nos últimos tempos. O mover profético, toda a expressão, toda a dinâmica profética, ela vai se atualizando. Ela não fica invariável, ela vai se mover segundo os tempos, segundo as temporadas, segundo as estações. E nós, as pessoas que queremos fluir profeticamente, escutar a voz de Deus, temos que estar cientes de que Deus se move e fala e se manifesta e traz dinâmicas segundo os tempos. É isso aí. A última coisa é um medo. A Bíblia diz que no segundo livro dos Reis, que a história do Eliseu e do seu servo, Giese, que ele estava com medo porque eles estavam sendo sitiados. E por conta do medo, o servo não conseguia ver o que o Eliseu estava vendo. Por isso é que a oração dele foi: Deus abre os olhos dele para que ele possa ver, possa enxergar que tem milhares de carros que estão rodeando aos nossos inimigos. Então, o medo de falhar, o medo de não ser aceito, que a palavra não seja aceita, pode ser um problema. Uma pergunta: qual é o teu medo de escutar a voz de Deus? Qual tipo de medo pode estar te impedindo de escutar a voz de Deus? Avalie o teu coração aí. Então, vou te dar alguns motivos de oração e princípios práticos para isso aí. Peça para alguém de confiança ou uma autoridade espiritual para avaliar o teu coração, para procurar se tem você alguma manifestação de arrogância. Por que peço para que você procure alguém? Porque o Espírito Santo não foi trazido, não foi enviado à Terra para aperfeiçoar você. Essa é uma obra de um ministro humano, de um homem. O Espírito Santo ele veio para governar o reino de Deus, para ser o administrador do reino de Deus. Ele veio para nos lembrar das palavras que Jesus falou. Mas Cristo se manifesta através dos seus servos, os ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para aperfeiçoar você. Tem uma particularidade que eu vou aproveitar aqui de falar. Muita pouca profecia é para corrigir, sempre para consolo, para exorto, para ânimo. Mas o aperfeiçoamento, a palavra que vai dizer você tem que corrigir isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai ser da tua autoridade espiritual. Então procura uma pessoa de autoridade sobre a tua vida que possa avaliar como está o teu coração, como está o nível de humildade, o teu nível de arrogância. Essa é a primeira coisa. Segundo, procura a motivação de Deus e não a tua própria motivação. Procura que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Não procurar você uma promoção. Porque quando Deus vai ver você na intimidade, ele vai querer, como Deus quer o relacionamento com seus filhos, ele vai procurar levar você a ensinar uma intimidade que você já vive. Então procura a motivação de Deus, não a tua própria motivação. Terceiro,
faça conexões com gente profética. Quando isso acontece, você começa a ver a sintonia, começa a perceber o que Deus está falando, por conta de que você já está com pessoas que estão ouvindo a voz de Deus. Isso pode trazer uma atualização no teu software espiritual. E a outra é não deixe o medo tomar o controle, não deixe o medo tomar conta. Confie em Deus, confie em que você está desenhado para escutar a sua voz, que você é filho, que escutar a voz do teu pai é o teu direito. Procura essas coisas. Essas são motivos de oração e passos práticos. Então, tenha uma estratégia de ação. Procura alguém de autoridade, de confiança, que você confia que essa pessoa vai falar da parte de Deus. E peça, você me avalie, sou arrogante, como está meu nível de arrogância, meu nível de humildade. Você procura pessoas mais também ora, Senhor, me direciona para... E vou aproveitar de orar por você. Tá? Vou aproveitar de orar nesse momento por você aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que todos os meus irmãos que estão escutando isso aqui, Senhor, esse vídeo aqui, Senhor, tu possas trazer luz, Senhor, e possas levar ele a ter uma pessoa de autoridade, que possa avaliar o coração dele, que possa descobrir o que não é teu, Senhor, todo nível de arrogância, Senhor, que possa cair por terra, em nome de Jesus, para que ele possa escutar a tua voz, que possa descobrir o que tu estás escondendo só para teus filhos, para os reis, para os humildes, Senhor, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, que tu coloque, Senhor, a motivação certa de trazer glória a Ti, para trazer glória e honra ao único Deus e que possa procurar o Teu interesse e fazer a Tua vontade, não a própria promoção. Senhor, traze para essas pessoas que estão precisando conexões proféticas que possam ajudar a atualizar ele ou ela, Senhor, no que Tu estás falando nesse tempo. Senhor, e ajuda eles a superar os medos, Senhor, porque o perfeito amor, o amor perfeito, joga fora todo medo, todo temor. Em nome de Jesus, te peço isso, Pai. Abençoa os meus irmãos em nome de Jesus. E mais uma coisa, eu vou fazer uma petição para você. Curte esse vídeo, compartilhe com alguém. Não vou pedir curtir porque para alimentar o meu ego, não é isso. É que quando você curte o vídeo, você o algoritmo do YouTube, desse canal onde você está vendo, dessa rede social onde você está vendo esse vídeo, o algoritmo vai perceber que é de interesse e ele vai compartilhar para mais pessoas. E a nossa missão é que o evangelho seja predicado no mundo, que a palavra de Deus, que esta reforma, essa missão de educação, de restauração de todas as coisas, possa ser espalhada o maior número de pessoas possível. Então, quando você curte o vídeo, dá o like aí, o curtir, você então vai contribuir, ele vai trabalhar aí para fazer isso. E a outra coisa, compartilhe com alguém que você sabe que esse vídeo vai ser de bênção, tá? Então, é isso aí. Deus abençoe a tua vida e até mais.